Olá, boa noite. Prazer estar aqui com você para falarmos um pouco mais sobre assuntos que se encontram nas Escrituras e que nos inspiram muitos questionamentos. E a boa compreensão dessas Escrituras e desses assuntos nos trazem sempre muita alegria ou muita segurança ou muita capacidade de compreender muitas outras verdades que se encontram nas Escrituras, não é? E hoje vamos falar um pouco sobre a diferença ou o conflito que se encontra já nas Escrituras desde os primeiros séculos da vida do cristianismo, o conflito entre a fé e as obras. O que é importante na nossa relação com Deus? O que vai contar mais na nossa relação com Deus? As nossas obras ou a nossa fé? Então vamos falar um pouco sobre esse assunto hoje. Gostaria que você nos escrevesse sobre dúvidas, sobre questionamentos que você tenha sobre o próprio conteúdo que vamos apresentar. Gostaríamos também que você participasse conosco, nos dando suas opiniões a respeito deste assunto e até mesmo apresentando assuntos que seriam interessantes debatermos aqui para conhecimento de todos os que quiserem nos seguir. Somos o Instituto Shalom Leamin, eu sou o pastor Eliezer. Você pode nos seguir no YouTube, no canal YouTube Shalom Leamin. Ali você pode se inscrever, dar as suas opiniões também. E se você se inscrever no canal e incentivar a promover os nossos cursos no Instituto Shalom Leamin, estaremos fornecendo para cada aluno brasileiro dos nossos cursos de hermenêutica bíblica ou da ciência de interpretação da Bíblia, vamos conceder uma bolsa para alunos estrangeiros dos países da África e Ásia de fala portuguesa. Então siga-nos lá pelo canal, ajude-nos nessa missão para que as pessoas sejam informadas desta disponibilidade, dessa ferramenta que estamos trazendo para ajudar o povo cristão a desenvolver melhores habilidades na interpretação das Escrituras. Não se esqueça, Instituto Shalom Leamin no YouTube, tá? Siga-nos lá, dê o seu like e inscreva-se no canal para que possamos levar esta palavra e este conhecimento a muitos povos e nações de fala portuguesa. E também você pode nos escrever no nosso e-mail, shalomleaminoficial@gmail.com, e ali você poderá fazer considerações, perguntas, poderá também nos enviar suas opiniões e até assuntos que você acha que seriam interessantes trazermos aqui nos nossos debates, ok? Como eu estava dizendo, eu sou o pastor Eliezer, tenho formação em ciências bíblicas, história, literatura e cultura do povo israelita e do período bíblico, que é o período de cerca de 1.400 anos, 1.500 anos, em que se desenvolveram longamente a história do cânon bíblico, como foi processado o texto das Escrituras, como foi compilado, como foi editado, como foram feitas as suas cópias e qual exatamente é a história desse período de 1.400 anos a 1.500 anos no qual se produziu o texto bíblico. De onde vieram as suas narrativas, histórias, tradições, como funcionou a mecânica da revelação versus edição do texto bíblico, como foi a participação do espírito, o equilíbrio entre o espírito e o intelecto humano na produção dos textos que nós encontramos nas Escrituras. Este é o nosso objetivo, queremos ensinar estas técnicas a você para ajudá-lo a aperfeiçoar suas habilidades da interpretação bíblica. Venha estudar conosco, Instituto Shalom Leamin, e siga-nos no YouTube. Não se esqueça, o nosso e-mail, shalomleaminoficial@gmail.com, e eu sou o pastor Eliezer, estou aqui para te ajudar a desenvolver suas habilidades nesta área. E hoje nós estamos aqui falando um pouco sobre a importância do tema fé e obras. Fé versus obras. Qual é o fator que vai pesar mais na nossa relação com Deus ou na nossa relação com a salvação eterna e como é que esse assunto se desenvolve por aí? Primeiramente, temos que rever algumas coisas importantes. Este tema de salvação entre a fé e as obras, ou o equilíbrio entre a fé e as obras, não é um tema novo. Esse tema está presente na história da igreja desde o princípio, tanto é assim que quando nós lemos os textos de Tiago e Paulo, nós temos ali já um debate a respeito deste assunto.
No texto de Efésios, capítulo 2, nós temos Paulo defendendo a salvação pela graça. Nós somos salvos pela graça através da fé. Esta é uma afirmação forte de Paulo em todos os textos que ele escreve. Nós temos também o debate da crise de Paulo sobre o fazer o bem e o fazer o mal e o conflito da sua alma, que ele já expressa no capítulo 7 do livro de Romanos, dizendo que quando quero fazer o bem, este não faço, mas quando não quero, faço o mal que não quero fazer. E aí nós temos Paulo, então, lidando com este conflito dentro de si, terminando esse texto, dizendo no capítulo 7 de Romanos, que nós estamos numa condição muito frágil, muito sofrida, mas graças a Deus que em Cristo nós somos feitos novos, nós somos purificados de todo o mal. Então Paulo demonstra que há dentro do ser humano uma luta para buscar fazer o bem e não conseguir, encontrando em Jesus Cristo e no seu sacrifício, ou na graça propiciatória que Deus dispensa para com a humanidade, a única solução para a sua condição de pecador, podendo ser resgatado, podendo ser perdoado pela fé. Paulo também nos apresenta, como estava dizendo em Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, o fato de que a salvação vem pela graça através da fé. E temos Tiago, que é uma escola oposta de Paulo, que no capítulo 4 do livro de Tiago nos ensina a respeito das obras. Então Tiago nos ensina lá que nós devemos provar que temos fé sem obras e ele provará a sua fé através das obras. E diz lá então que se não forem as obras, ninguém será salvo. Ora, nós temos aí já duas escolas que debatiam este assunto desde a antiguidade, desde os primeiros momentos da vida do cristianismo, da história da igreja. E nós temos que levar em consideração, sim, que o debate entre fé e obras de Paulo e Tiago é um fato no Novo Testamento, embora muitas teologias, muitos teólogos queiram insinuar um equilíbrio entre essas duas forças, mas nós não podemos esquecer que Paulo, sendo um cidadão romano de origem israelita, judaica, de pais de casamentos de grego e israelita, sua mãe era judia, sua avó era judia, Lloyd, e seu pai era um cidadão grego, e por causa do seu pai com cidadania romana, Paulo então herda a cidadania romana e era um homem que conhecia Jerusalém, conhecia as escolas farisaicas, as escolas da teologia da sua época no universo judaico de Judá, tendo estudado teologia na escola de Gamaliel, uma das escolas, ou a escola de maior renome na sua época nos estudos da teologia, e Paulo, um cidadão do mundo que apoiava a universalidade do judaísmo de sua época. Paulo era um fariseu universal, Paulo era um fariseu internacional e entendia na sua teologia que a fé israelita exposta na Bíblia é para todos os povos que quisessem converter-se e aceitar a fé israelita. Já para Tiago, nós encontramos Tiago como um israelita radical, centrado em Jerusalém, da categoria daqueles que entendiam o judaísmo como uma exclusividade dos israelitas, que entendia a sua fé bíblica do Antigo Testamento como uma exclusividade israelita. Então nós temos, por exemplo, muitos debates sobre alguns grupos chamados judaizantes no meio israelita daquele tempo, e que estes grupos judaizantes levavam para as igrejas e para as sinagogas onde os cristãos e judeus, e muitos desses cristãos eram judeus ou tementes a Deus, provenientes do judaísmo, que aceitaram Jesus como seu Salvador. Para os gentios, eles levavam a necessidade de que se convertessem à cultura israelita, à fé judaica, fizessem a circuncisão, guardassem as leis do sábado, outras leis como eram ali ensinadas pelos profetas do judaísmo, mesmo aqueles que haviam se convertido à fé em Jesus Cristo e aceitado Jesus como seu Messias, e havia muitos judeus entre estes grupos, que profetizavam que as pessoas poderiam se converter em Jesus, que a salvação seria através do seu sacrifício, mas que ainda assim seria necessário guardar as leis de Israel, preservar as culturas, os símbolos, guardar o sábado, a circuncisão, além do batismo e outras coisas que se fazia naquela época.
E desde esses tempos nós encontramos Paulo debatendo fortemente com estes grupos, tentando ensinar que aos israelitas era necessário cumprir a lei, mas a salvação deveria ser pela fé em Jesus Cristo. E nós vemos também Paulo apoiando o fato de que aos gentios, aos não israelitas, a fé fosse levada e a eles fosse pedido que cumprissem apenas alguns itens éticos da lei, da moralidade, da pureza sexual e do afastamento de todo o ritual de práticas idólatras e feiticeiras, porém não necessariamente exigindo que cumprissem a lei. E nós vemos ali então essas duas escolas muito evidentes, já no Novo Testamento, nos Evangelhos e no Novo Testamento, especialmente no livro de Atos, quando nós temos muitas discussões e muitos conflitos nas sinagogas daquele tempo entre os dois grupos. Pois é, nós temos aí então Paulo, que defende uma salvação pela graça, livre da prática da lei, livre de todos os legalismos e simbolismos da lei, bastava crer, como Paulo diz, aquele que crê tem a vida eterna, aquele que não crê já está condenado. Como Jesus mesmo disse também no Evangelho de João, veio para os seus não o receberam, mas aqueles que o receberam também o poder de se tornarem filhos de Deus. Lá na carta de João, no Antigo Testamento, nós lemos João dizendo que estas coisas ele escreve a respeito de Jesus Cristo, para que aqueles que creem saibam que têm a vida eterna. Então, João também escreve que aquele que crê deve saber que tem a vida eterna. Não podemos nos esquecer que João escreve no final do primeiro século e início do segundo século. Isso quer dizer que João também já estava num momento de envolvimento de muitos gentios na fé bíblica, de muitos provenientes dos tementes a Deus na fé bíblica cristã, e na fé bíblica do Messias de Nazaré, que seria Jesus, e da salvação no contexto da graça e da inclusão, sem a necessidade da prática da lei. E ainda temos muitos grupos judaizantes presentes ali naquele meio, que são cristãos, sim, são aqueles que se converteram a Jesus, mas queriam impor a prática da lei, a preservação das leis de Israel, a circuncisão e outras práticas que exigia-se na lei de Israel para que um gentio se convertesse. Então, podemos observar na Bíblia que esse conflito já é antigo e ele acompanha a história da igreja por muitos séculos, mesmo nas divisões e multiplicações das igrejas que acontecem ao longo da história, nos primeiros séculos, antes de surgir o Império Romano, tentando dominar toda a história do cristianismo. Durante o Império Romano também essa discussão acontece, quando a igreja se torna católica romana, ou seja, no processo de romanização da igreja, acontece a discussão da salvação, se ela deve ocorrer entre a fé ou as obras, e nós vemos aí o estabelecimento de um dogma da igreja muito importante sobre este assunto, que é a capacidade de salvação através da instituição. Ou seja, muitas igrejas, desde o catolicismo romanizado, passaram então a adicionar a esta ideia da salvação, que não bastava crer ou aceitar Jesus, mas era necessário fazer parte da igreja institucional, da igreja romana. Tanto que esta tentou tornar-se a única igreja verdadeira na história da humanidade. Então, além do conflito que nós tínhamos aí no Novo Testamento, entre os crentes em Jesus do judaísmo e os crentes em Jesus proveniente do mundo gentio, todos estavam misturados nas sinagogas, havia uma grande discussão se deviam ou não cumprir os mandamentos. Esse debate foi até século V, século VI, provavelmente antes da total separação entre a igreja e a sinagoga. E entra aí mais um ingrediente, que seria a imposição da Igreja Católica romanizada, de que para obter a salvação não bastaria crer ou fazer boas obras, mas seria necessário também pertencer à igreja instituição, com uma placa, com uma maneira de ser, não é? Então, este debate não é um debate simples, este não é um debate novo, e nós o vemos aí por toda a história de 2000 anos do cristianismo. Mais recentemente, nós vemos surgir uma linha do espiritismo, que surge nos séculos mais recentes, o kardecismo em especial, surgindo com algumas propostas e algumas inserções de ideias cristãs, como, por exemplo, a caridade, o amor ao próximo, a ideia de um evangelho espírita,
trazendo ali, ressuscitando dentro do espiritismo kardecista algumas noções que nós encontramos no Evangelho, adotando até mesmo alguns versículos da Bíblia, alguns textos da Bíblia, algumas passagens dos Evangelhos, citando Jesus em muitas das suas prédicas, dos seus ensinamentos, citando Paulo, citando, enfim, muitos textos da Bíblia, com o acréscimo da importância das obras para obter os méritos, para a evolução espiritual do ser espiritual. Então nós temos aí que os espíritas também valorizam, enfatizam muito a necessidade das boas obras e da caridade. Não se fala no espiritismo do item salvação, como se fala na igreja, mas se fala sim da importância da caridade, das boas obras, da ação em prol do próximo, o que é uma proposta bíblica. Na verdade, nós encontramos muito disso no cristianismo e no judaísmo, como bases, não é, da lei de Moisés. Nós temos lá os 10 mandamentos, dos quais 4 falam da relação do ser humano com a divindade, e 6 desses 10 mandamentos nos falam totalmente das relações humanas. Ali já nós também temos, na própria proposta básica dos 10 mandamentos, a importância de um relacionamento correto com o próximo, de um relacionamento ético com o próximo, de um relacionamento adequado com as pessoas. Então vejamos aí que essa discussão é uma discussão muito antiga, ela vem de séculos talvez, antes até mesmo do surgimento do cristianismo, e aí acho que nós temos uma daquelas questões que é um conflito da alma humana. Como farei para merecer a relação com Deus, a salvação, a vida eterna? Como farei para merecer? O que devo fazer? Como devo agir para merecer que a graça divina me alcance, que os favores divinos, que o Espírito Santo, ou que Deus, ou que a divindade ouça as minhas orações e também abençoe os meus trabalhos, ou a minha vida no dia a dia, ou a minha casa, ou a minha colheita, enfim, esta necessidade de agradar a uma divindade e conquistar o seu favor, que é intrínseca ao ser humano. Eu acho que isto conduz o ser humano a dizer, bom, eu devo agradar a Deus de que forma? Não é? Quando entra a cultura judaica, israelita, a fé de Abraão e o Novo Testamento e a teologia que nós encontramos na Bíblia, nós temos aí uma proposta muito diferente da comum, que é o fato de que a salvação bíblica, ou o receber a graça divina através do princípio que a Bíblia nos ensina, que seja a verdade, passa por uma ação divina e não por um mérito humano. Nós já debatemos aqui em várias lives, que você pode encontrar no nosso canal Shalom Leamin no YouTube, sobre a salvação e como a Bíblia descreve que deveria ser a salvação e a verdadeira religião. Ali nós encontramos que a fé bíblica é uma proposta de uma ação divina em direção à salvação do ser humano e não fruto de uma relação ou de um esforço ou de uma atividade ou de uma atitude humana para com Deus. Em outras palavras, a Bíblia insiste em nos ensinar que, ao mesmo tempo que a ética, o amor ao próximo, 60% dos 10 mandamentos nos falam da importância de um bom relacionamento, de mantermos um bom relacionamento, de não roubar, de não matar, de não dar falso testemunho, de obedecer os pais, de não cobiçar o que é do seu próximo, de não adulterar. Enfim, a Bíblia nos ensina ali 6 dos 10 mandamentos de como devemos nos comportar em relação ao próximo. Então ali nós já vemos como é grande a preocupação bíblica em relação às obras, ou em relação à obediência a uma classe de mandamentos. Pois é, mas essa discussão vem no Novo Testamento, vem para o desenvolvimento da Bíblia, mostrando que o ser humano não é capaz de cumprir estas leis. No próprio Antigo Testamento, enquanto nós encontramos todas estas leis, nós encontramos um povo de Israel titubeante, vacilante, no sentido de conseguir ou não cumprir essas leis, esses mandamentos. Nós vemos na história de Israel muitas tragédias que ocorrem ao longo dos períodos em que Israel caminha pelo deserto, em que Israel tenta tomar posse das promessas que a Bíblia ensina que são para eles na Terra Prometida. Nós vemos os reis de Israel fracassarem no seu governo, nós vemos profetas lutando com a realidade histórica da nação de Israel, sempre
caindo em desgraça, sempre desobedecendo, sempre atraindo a ira do seu Deus contra eles mesmos, que deveriam ser os grandes conhecedores destes mandamentos. Então podemos ver aí que, embora mesmo a Bíblia trouxesse muitos parâmetros e ensinamentos no Antigo Testamento, quanto a dever o ser humano guardar ou não as obras, quanto a dever o ser humano respeitar ou não mandamentos que estão muito claros na Bíblia e cumprir esses mandamentos, nós ainda encontramos que o ser humano luta muito com suas dificuldades. Nós encontramos que os melhores seres humanos na história da humanidade, aqueles que tiveram a maior capacidade de entender as coisas espirituais, mesmo estes falharam, mesmo estes decepcionaram nas suas histórias, chegando ao fim de suas vidas, muitas vezes com histórias trágicas, de mentiras, de roubos, de adultérios, de assassinatos, de corrupção, como nós encontramos aí, mesmo entre muitos personagens bíblicos. Até mesmo Moisés, em algum momento, fracassou no seu trabalho, tanto que a Bíblia nos ensina que ele não chegou a entrar na Terra Prometida porque representou a Deus da forma errada. Davi, o grande rei Davi, conhecedor das Escrituras, que deveria ter ao seu lado, sempre que estivesse ao trono, uma cópia manuscrita feita por si mesmo da sua lei, e veio a tropeçar. Nós temos Salomão, o rei mais sábio da história de Israel, conhecedor profundo das leis, que também veio a tropeçar e desviar-se no final da sua história, desagradando a Deus. Nós temos entre os profetas alguns fracassos. Nós temos na história de Abraão muitas histórias de fracassos. Por toda a história do Antigo Testamento nós temos a história do fracasso humano. Então podemos ver por aí que, mesmo que nós tenhamos que debater com essa história de devemos fazer boas obras ou não devemos fazer boas obras, devemos ter fé, mesmo ao tentarmos fazer boas obras, temos que admitir que estamos muito longe do necessário para conquistar talvez a pontuação mínima para merecer a salvação, as bênçãos divinas pela simples prática das obras, pela simples capacidade, tentativa de guardar leis, mandamentos, posturas éticas, atitudes que talvez sejam corretas para nos fazer merecer a graça divina. Muitas vezes tentando esforçarmos, nós mesmos nos esforçarmos, e olhando a história bíblica e vendo personagens bíblicos falharem no meio do caminho, forçosamente somos obrigados a entender a princípio que dependemos de um certo favor divino para compreender, para entender, para ter forças, para ter ânimo, motivação para fazer o que é certo. Concordam comigo? Nós temos então Paulo insistindo muitas vezes, dizendo que as pessoas precisam confiar muito mais pela sua fé na graça divina, ter sua confiança no favor divino, porque constantemente vemos que o ser humano fracassa em fazer a sua parte, em guardar os mandamentos, em obedecer à lei. Ainda assim, este conflito existe. Ainda assim, este conflito, devemos crer para ser salvos ou devemos fazer obras para ser salvos? Pois bem, a Bíblia nos ensina coisas importantes a respeito destas coisas. Por exemplo, Paulo nos ensina, repetindo Efésios capítulo 2, 8 e 9, que nós somos salvos pela graça mediante a fé. Que isto não está em vocês, isto é um dom, é uma dádiva divina que é dada a vocês. Porque vocês, Paulo escreve, são feitos em Deus, através de Cristo, para as boas obras. Aí Paulo já menciona que a salvação, que a relação com Deus, que o favor divino depende da graça de Deus, que nos é dado por causa da nossa fé que depositamos nele, e isso nos faz tornar novas criaturas, feitos em Cristo para as boas obras. Ora, aí nós temos que Paulo não fala somente da graça, mas ele traz o aspecto da obra na sua pregação, no seu ensino. Se nós formos procurar o sentido mais correto da palavra fé na Bíblia, as traduções, as possibilidades de interpretação da palavra fé na Bíblia, nós vamos encontrar sempre a ideia de confiança. Nós sempre vamos encontrar na Bíblia, conforme nós pesquisamos sobre fé, vamos encontrar que a palavra fé nos leva ao ato de confiança. Temos que entender também que a palavra fé na Bíblia, no hebraico original, sempre tem a ver
com uma atitude mais do que com um simples ato de confiar, mas com uma atitude de entrega confiante do que uma simples confiança, um acreditar que existe. Pois se nós olharmos o livro de Tiago, que também nos traz um parecer sobre isso, lá está escrito que o simples acreditar em Deus não basta, porque até mesmo o diabo, a figura do perverso, do desvio, crê em Deus e treme de medo. Então acreditar simplesmente em Deus não torna ninguém digno das coisas divinas. Ou seja, ser uma pessoa de espírito religioso, de crenças, frequentador de igreja e de orações, seja ela de que religião for, segundo a Bíblia, não torna uma pessoa candidata aos favores, à graça, à salvação divina, seja isso o que você quer que seja na sua maneira de crer. Então nós temos aí que existe a palavra fé na Bíblia, que é sim uma expressão para confiança, e existe o entendimento de que a fé é uma palavra que denota também uma confiança que leva a uma entrega, a uma fidelização, a uma mudança de procedimento. Paulo apoia essa ideia de que o princípio de tudo é a fé, de que o fundamento de tudo é a fé, e que esta fé vai nos levar a um comportamento adequado. Por exemplo, podemos citar a respeito destas coisas uma história famosa que muitas pessoas já ouviram, que é a história de Tomé. Sempre que nós encontramos uma pessoa incrédula, duvidosa, nós a chamamos de Tomé. Por quê? Porque no final dos evangelhos, nós encontramos que quando Jesus ressuscitou, segundo a tradição bíblica, ele apareceu aos seus discípulos. Foi visto por muitas pessoas, inclusive tem-se aí a noção de que mais de 500 pessoas o viram e ainda estavam vivas quando foram escritas as cartas do Novo Testamento. Entre essas pessoas que o viram em vida está Tomé. E quando ele ressuscitou, muitos viram, contaram aos seus amigos, seus irmãos, aos outros discípulos. Também contaram a Tomé e Tomé disse: eu só acredito se puder ver e tocar nele. E depois dessa fala de Tomé, segundo o texto dos evangelhos, Jesus surge no ambiente e se mostra e se declara como o Senhor, como o Mestre que havia ressuscitado, e diz a Tomé que tocasse nele, tocasse nas suas feridas, e Tomé viu, tocou e disse: agora creio. E Jesus teria dito a ele: bem-aventurados aqueles que não viram e creem. Bom, nós podemos tirar uma ilustração muito interessante dessa história de Tomé. Tomé teve que tocar, ou seja, Tomé teve que ter o controle sobre a situação para conseguir crer que Jesus era realmente quem era. E Jesus responde para ele que aqueles que não tiveram essa materialidade, essa prova material, e ainda assim creem, são melhores, são mais bem-aventurados, são mais abençoados. Bom, desta ideia de Tomé ter que ter uma prova e de nós que cremos sem ter tido esta prova de tocar, há um princípio muito importante. Nós costumamos acreditar naquilo que nós podemos controlar. Ora, a Bíblia nos ensina que o princípio da relação humana com o divino, segundo o texto bíblico, parte da obra de Jesus Cristo feita na cruz para a purificação dos pecados humanos. Ou seja, para que haja purificação de pecados, não há outro caminho a não ser o sacrifício feito por outro, feito por Jesus Cristo a nosso favor. O princípio, o fundamento da fé bíblica é de que nós devemos crer naquele sacrifício para obtermos o primeiro passo necessário, que é a purificação dos nossos pecados. A culpa é o que faz com que o ser humano busque a religiosidade, busque a resposta espiritual, a culpa da eternidade, a culpa diante de Deus, a culpa de não saber onde está, para onde vai, de onde veio e se está devidamente alinhado com o princípio da salvação. A culpa, então, faz com que o ser humano busque fazer coisas que, segundo suas emoções, segundo sua cultura religiosa, o façam sentir um alívio no sentido de ter cumprido a sua obrigação. Então, quando surge, por exemplo, um líder religioso que diz para você: olha, se você fizer assim, você será salvo, e se essa for uma pessoa carismática, convincente, se isso ganhar os seus ouvidos, a sua ideia, e for mais ou menos se encaixar mais ou menos com
seus primeiros fundamentos religiosos, culturais, no que diz respeito à religião, muitas vezes você passa a crer nesta pessoa. Muitas pessoas convencem as outras das coisas mais absurdas possíveis a respeito do que deve ser feito para ser salvo. Alguns líderes são tão carismáticos que conseguem convencer as pessoas de que para ser salvas, elas têm que pertencer àquela igreja, àquela denominação, àquele grupo religioso para obter a vida eterna. Mas na Bíblia não há nada destas coisas. Jesus mesmo não frequentou nenhuma das nossas igrejas cristãs que surgiram aí desde o primeiro século, final do século, talvez século 2 ou 3, desde a igreja romanizada, desde das denominações que surgiram depois aí durante o período das trevas, e nem depois das reformas evangélicas ou protestantes. Jesus não conheceu, não frequentou, e se viesse hoje, muito provavelmente não frequentaria nenhuma das nossas igrejas ocidentais. Jesus veio para Israel e veio para o povo israelita, e ali ele cumpriu a sua obra. Se viesse hoje, também viria ali em Israel, e também viveria para, primeiramente, a salvação de todo israelita e também do gentio que cresce nele. Lógico que as igrejas são importantes, nós estamos aqui para pregar o Evangelho, somos sim uma continuidade da obra de Cristo, mas somos um povo que não era povo, que foi enxertado na oliveira que é Israel. Somos a videira brava que fomos enxertados na oliveira que é Israel. E devemos a salvação àquilo que Deus construiu através da nação de Israel ao enviar Jesus. Pois é, o fato é que o próprio Jesus, Paulo e toda a Bíblia ensina que para sermos salvos, algo de fora teria que nos alcançar, uma providência externa teria que nos alcançar. Essa providência externa, desde Isaías, nós vemos com clareza, seria a vinda de um Messias Salvador, que sofreria as nossas dores, sofreria a nossa morte. E vem Jesus, então, se manifesta como o Cordeiro de Deus, que sofre o sacrifício para que pudéssemos ser purificados, e a Bíblia nos ensina que ele derrama seu sangue. E Paulo também escreve no livro dos Hebreus que com um único sacrifício ele tornou perfeitos para sempre todos os que devem ser salvos. Então, esses textos que nós estamos encontrando aí nos fazem perceber a importância da fé no sentido de confiança em alguém, em algo que nós não podemos controlar. Nós não podemos dizer, isto aqui eu estou fazendo, isto aqui vai criar um mérito para mim. Nossa salvação depende exclusivamente, segundo o texto bíblico, os ensinamentos de Paulo, da graça que foi conquistada através de Jesus Cristo, sua obra. Então a nossa fé depende de confiar totalmente nesta obra. Ou seja, a fé que produz efeitos na nossa vida nos coloca nas mãos de alguém de quem dependemos. Nós, segundo a Bíblia, não podemos fazer nada para adicionar algum mérito a este sacrifício que foi feito por Jesus Cristo. A nossa fé depende de não poder ver, de não poder tocar, mas ter que confiar em outro para nos dar a salvação, e no mérito de outro para nos dar. Isto é o que a Bíblia nos chama de graça. A salvação nos é dada pela graça. Um segundo item importante sobre este debate é o fato de que, segundo a Bíblia, todos pecaram e todos morreram, e todos são injustificáveis perante Deus. Então, não há obra que o ser humano possa fazer que o justifique suficientemente para que seus pecados sejam perdoados. Todo perdão de pecado depende 100% do mérito de Jesus Cristo e não dos nossos méritos. Olha que interessante. Paulo nos ensina que nós somos salvos pela graça mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Ou seja, é uma dádiva que é derramada sobre vós, sobre vocês, sobre a humanidade. O que é esse dom? Que dom é esse? É a graça? É a fé? Segundo o que nós podemos entender com profundidade dos textos das cartas de Paulo, tanto a fé, confiança, capacidade de crer no sacrifício de Jesus, quanto a graça que é derramada sobre nós para que sejamos despertados para a salvação, é um processo que é derramado em nós pelo dom divino. Fé todas as pessoas têm. Até mesmo a Bíblia diz, Tiago escreve, que até o diabo mesmo tem fé. Esta fé religiosa de crer que Deus existe, esta fé religiosa de até mesmo acreditar que Jesus é Filho de Deus, todo mundo
tem. O diabo sabe disso, o diabo crê mais que nós, porque ele conhece de fato o poder de Deus, o juízo de Deus, a justiça de Deus, que nós ainda não conhecemos. A graça muitas vezes nos faz pensar que Deus virou um brasileiro que deixa passar desapercebidamente todas as coisas, como se não houvesse justiça diante de Deus, não é? Mas temos que levar em consideração o fato de que graça e fé são dons que são derramados em nós. Por quê? Porque se não for derramado em nós o dom da fé, a capacidade de crer em Jesus Cristo como nosso Salvador, vamos continuar praticando a vida espiritual, a vida religiosa, a vida cristã como uma obra. E há muitos cristãos, crentes, evangélicos, protestantes, pentecostais, católicos, até espíritas da linha dos espíritas que acreditam nos evangelhos. Nós temos aí muitas pessoas praticando essa religiosidade cristã ou semi-cristã como um ato religioso, indo à igreja, frequentando uma determinada religião, uma determinada igreja, uma determinada denominação, como se a instituição tivesse o poder de colocá-lo dentro dos méritos divinos. Ou pessoas muito fervorosas em praticar a sua religiosidade institucional, obedecer a todos os parâmetros propostos pela sua denominação religiosa, praticar até os mandamentos bíblicos, procurar ser pessoas de caráter, pessoas de honra, e tentando viver uma certa santidade. Sim, muitas pessoas tentam, mas ninguém consegue exatamente no nível necessário para obter o mérito religioso, o mérito da salvação. E nós encontramos então aí inúmeras pessoas que buscam nos seus esforços religiosos conquistar méritos quanto à salvação e diante de Deus. Isso não é ruim, as pessoas devem mesmo praticar limites éticos, limites de comportamento, obedecer os mandamentos bíblicos, isso é muito importante para a história da humanidade, mas nós temos que entender que a salvação é uma questão de graça divina e nós não obteremos méritos para isto. Temos que confiar nos méritos da obra feita por Jesus Cristo. Por isso nós devemos ter a fé, que significa completa confiança em outro para nos dar a salvação. E este outro é exclusivamente Jesus Cristo. Não é o seu pastor, não é o seu padre, não é o seu pai de santo, não é a sua igreja, a sua instituição, não é nem você mesmo com as suas boas obras, nem você mesmo com seus méritos, nem você mesmo com a sua capacidade talvez de ser justo, correto, de fazer tudo corretamente. Isso é bom, mas ser ético, ser correto, ser justo, ser íntegro, ser verdadeiro, ter consideração pelas pessoas não é mérito, é obrigação e nós deveríamos viver assim constantemente. Estamos vivendo maus nesse aspecto porque a sociedade tem se deteriorado conforme o tempo vai passando e não vai melhorar, haja vista as histórias que estamos acompanhando por aí. Então temos que entender o seguinte, a Bíblia nos ensina alguns parâmetros muito claros. Todos pecaram, diz a Bíblia. Portanto, todos foram esvaziados. O mérito que nós temos é este, todos foram esvaziados da presença de Deus. A Bíblia nos ensina, o salário do pecado é a morte. O que significa a palavra salário? Salário é a justa remuneração por um trabalho realizado, ou por uma obra. A Bíblia nos ensina, o salário ou a justa remuneração pelas tuas obras é a morte espiritual. E isto passou para toda a humanidade, está sobre todo ser humano. Perante Deus não há ninguém justo, ninguém que tenha méritos, porque a Bíblia nos ensina, todos pecaram, portanto todos se desviaram. E quando a salvação vem sobre nós, isso nos alcança como um ato do favor e da graça de Deus. Obviamente que a salvação, quando se opera na vida de um ser humano, traz muita transformação. Ora, nós vemos Paulo completando a ideia, nos dizendo que pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não está em vocês, é um dom divino, porque nele vocês são feitos para as boas obras. Então o que nós podemos concluir? Que há um lugar sim para as boas obras, mas as boas obras são uma consequência do livramento, uma consequência da salvação, uma consequência da vida eterna que se instala na vida daquele
que se converte, que se arrepende, que aceita Jesus como seu Salvador. Então nós temos que as boas obras têm o seu lugar como consequência da salvação e não como fator ou caminho para a salvação. Se vivemos neste ambiente dos esforços humanos, da busca do mérito, de entender ou de achar que a nossa santidade, que a nossa integridade de caráter, que a nossa verdade relacional seja um mérito ou nos leve para o caminho do mérito da salvação, vamos viver uma eterna insegurança a respeito da nossa própria salvação. Pois nós, na nossa história, encontramos que, como Paulo, somos miseráveis. Queremos fazer o bem e não conseguimos. Sabemos o que é o bem e não conseguimos mantê-lo constantemente na nossa vida. Sempre somos miseráveis no sentido de que o mal que não gostamos, esse também forçosamente acabamos por praticar. Sempre nos descobrimos aqui e ali na nossa história, se formos realmente sinceros a respeito de nós mesmos, que somos invejosos, que somos orgulhosos, que somos incrédulos em muitos momentos, que somos rancorosos em muitas ocasiões das nossas vidas, não sabemos perdoar, como nos diz a Bíblia que devemos fazer. Enfim, temos que admitir que, embora por fora possamos ter muitos esforços e até muitos méritos, por dentro temos nossas limitações afetivas, espirituais, emocionais, que nos colocam em situações muito complicadas em relação à verdadeira santidade exigida, talvez, segundo os padrões bíblicos. Portanto, temos que entender que o primeiro passo de todas as coisas é que podemos e devemos descansar que a nossa salvação não dependa dos nossos méritos, e sim dos méritos de Jesus. Segundo, devemos entender que a salvação que se opera no ser humano vai gerar boas obras, vai levá-lo a um novo estilo de vida. Pois bem, quando entendemos este princípio de que a salvação é totalmente pela graça, que não depende de forma alguma dos nossos méritos, que não depende de forma alguma dos nossos esforços em cumprir determinados requisitos, mas que depende totalmente de Jesus Cristo, então como é que fica? Então eu posso pecar à vontade? Então eu posso me desviar eventualmente do caminho, porque a salvação é de graça? E como se pode falar então daqueles que se desviam? Teriam estes perdido a sua salvação? Vamos continuar com este discurso, ou com este diálogo, na próxima quinta-feira, às 18h30, não perca. Todas as terças e quintas estamos debatendo sobre estes temas importantes da Bíblia. E na quinta-feira vamos concluir este assunto, a salvação. É pela graça e fé ou é pelas obras? E vamos falar sobre aqueles que possam talvez sentir que possam perder a salvação. Se eu sou então um cristão, sou um convertido, se eu aceitei Jesus como meu Salvador, se eu creio nele e eu nasci de novo e vivi a vida cristã, e se eu pecar, eu posso perder a salvação? Não perca os próximos capítulos. Esteja conosco no canal Shalom Leabim. Ali você encontrará muitas respostas e também muitas perguntas. E você poderá nos escrever, nos falando sobre suas dúvidas, assuntos, temas, opiniões sobre assuntos como estes que nós estamos debatendo aqui. Também poderá se inscrever através do nosso e-mail shalomleamimoficial@gmail.com e receber nossas informações sobre os cursos de hermenêutica bíblica, ou seja, das ciências da interpretação da Bíblia. Queremos ensinar a você como interpretar melhor a sua Bíblia, conhecendo melhor a cultura bíblica, a cultura dos escritores bíblicos, a história da construção do texto bíblico e saber ali como aplicar os princípios desta ciência para a interpretação dos textos bíblicos. E se você se inscrever no canal e incentivar os nossos cursos, para cada aluno no Brasil que se inscrever como aluno das nossas matérias, nós daremos uma bolsa integral para alunos da África e da Ásia, dos países de fala portuguesa, territórios carentes, onde os irmãos de lá não têm acesso ao conhecimento, às faculdades, às universidades que possam dar a eles esses instrumentos para o desempenho melhor do seu ministério, da sua ação pastoral, do ensino bíblico nas suas igrejas. Então siga-nos no canal no YouTube, Shalom Leamim, inscreva-se ali no canal, dê o seu like, faça os nossos cursos e nos ajude a financiar e a levar este conhecimento
aos irmãos carentes, àqueles que não podem frequentar uma escola, uma academia, para aprender melhor a arte da interpretação bíblica. E nós vamos conceder uma bolsa para cada aluno que se inscrever aqui. Foi um prazer falar com você neste momento. Queremos que você nos acompanhe e venha debater conosco assuntos importantes como estes. Deus te abençoe e até logo.